Durante sessão da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, o deputado Glauber Braga proferiu ataques à oposição ao governo Lula, atacando os colegas parlamentares sobre diversos assuntos, enquanto se debatia a perseguição à candidata à presidência da Venezuela, Maria Corina Machado. Quando o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança expôs a situação de insegurança física e perseguição política sofrida por Maria Corina Machado, o deputado Glauber Braga expôs toda a sua ignorância sobre o significado de monarquia e sobre a existência de monarquias constitucionais, atacando o colega que é membro da família imperial brasileira. Braga disse: "É engraçado ouvir isso de alguém que defende a monarquia. Aí faz a defesa do que seriam liberdades democráticas, um defensor da monarquia, poder absoluto do rei." O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança pediu a palavra e respondeu. O deputado do PSOL demonstra publicamente, acho que não tem vergonha nenhuma de demonstrar sua total ignorância da história brasileira, do que foi o regime monárquico brasileiro, com Estado de Direito de verdade, separação de poderes, respeito às liberdades individuais, o processo constitucional que meu antecessor defendeu, não só no Brasil, mas também em Portugal, a revelia do seu próprio irmão, que esse sim era absolutista. Lutou contra o absolutismo no Brasil e em Portugal 2 vezes. Mas, claro, a ignorância impera e vários deputados da esquerda, sobretudo os mais estridentes, porque não é pelo raciocínio e pelos fatos que eles tentam colocar as suas narrativas, e sim pela emoção, pela estridência e pelo barulho, sufocando qualquer tipo de razoabilidade no debate. Luiz Felipe prosseguiu. E sim, o regime monárquico no Brasil foi muito avançado, assim como na Europa durante o século XX e atualmente. O maior IDH, os maiores índices de participação e competição política são nos países liderados por monarcas, que não têm qualquer interesse de vilipendiar ou de roubar e oprimir sua população, muito pelo contrário, são os ombudsmen de suas sociedades. Essa que é a realidade. O deputado Ricardo Salles, falando em seguida, corroborou a fala do colega Luiz Felipe, dizendo: "As monarquias atuais na Europa são um exemplo de desenvolvimento, de liberdade, democracia, assim como foi a monarquia brasileira na sua história. Portanto, opiniões contrárias denotam ou má fé ou, infelizmente, algo que acontece muito no Brasil, dada a má qualidade do ensino, que é a desinformação." Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada
todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. O inquérito já está no quarto relator, o ministro Raul Araújo, e segue sendo transmitido de corregedor em corregedor, enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas é subtraída dia após dia. Há mais de 32 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Ou na comissão ou pelo aplicativo Infoleg. Presidente, a orientação pela oposição, sim. Por favor, 1 minuto a orientação pela oposição. Sim. O que me consta é que a candidata Marina Corina, ela está indefesa, corre perigo físico, e isso não tem cabimento de ficarmos observando aqui como cúmplices de tal vulnerabilidade perante um sistema político completamente opressor, dominante de todas as forças de opressão, e ela tem zero de proteção física, e é contra isso também que nós precisamos nos posicionar. Então, muito obrigado, deputados, e conto com o seu voto. Todos os colegas já votaram? Ainda tem deputado que pediu para esperar mais uns minutos. Presidente, enquanto espera por favor, por alguns minutos, o deputado Luiz Felipe apresentou o requerimento, mas eu estou vendo que, na verdade, o que ele queria fazer era disputa política, porque ele não sabe nem o nome da pessoa, porque falou o nome errado. Não é Marina Corina, é Maria Corina. Segundo lugar, é engraçado ouvir isso vindo de alguém que defende a monarquia. Aí faz a defesa do que seriam liberdades democráticas, um defensor da monarquia, poder absoluto do rei. E mais, né? E mais, a Maria Corina não tem proteção de ninguém. Não tem proteção de ninguém. Ela só tem proteção do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Só isso. Me poupe. Enquanto nós estamos em processo de votação, eu vou deixar a palavra à disposição dos colegas parlamentares. É evidente, se começar um processo de agressão, pessoal... Pela ordem, senhor presidente, apenas o quórum para a votação, qual são é? 20. Eu acho que já tendo atingido alguns deputados quórum... pediram para nós aguardarmos e nós vamos esperar mais 5 minutos. Eu vou dar 1 minuto para o deputado Luiz Felipe, 1 minuto para o deputado Ricardo Salles e vou encerrar a votação. Senhor presidente, quero consignar meu voto sim em favor da liberdade e da democracia em todas as Américas e em todo o mundo. Tá bom, consignado. Ato de repúdio, atos contra parlamentares, políticos e pessoas são inaceitáveis na democracia. Não tem justificativa. Por isso, sim. Deputado Luiz Felipe. O deputado do PSOL demonstra publicamente, acho que não tem vergonha nenhuma em demonstrar sua total ignorância da história brasileira, do que foi o regime monárquico brasileiro, um Estado de Direito e Verdade, separação de poderes, respeito às liberdades individuais, o processo constitucional que o meu antecessor defendeu não só no Brasil, mas também em Portugal, a revelia do seu próprio irmão, que esse sim era absolutista, lutou contra o absolutismo no Brasil e em Portugal 2 vezes. Mas claro, a ignorância impera em vários deputados da esquerda, sobretudo os mais expoentes e estridentes, porque não é pelo raciocínio, pelos fatos que eles tentam colocar as suas narrativas, mas sim pela emoção e pela estridência, pelo barulho, sufocando qualquer tipo de razoabilidade do debate. E sim, o regime monárquico não só no Brasil foi muito avançado, assim como na Europa durante o século XX e atualmente, o maior IDH, os maiores índices de participação e competição política
são dos países liderados por monarcas que não têm absolutamente nenhum interesse de vilipendiar ou de roubar e oprimir a sua população, muito pelo contrário. São os ombudsman das suas sociedades. Essa que é a realidade. Obrigado, presidente. Deputado Ricardo Salles, 1 minuto. O deputado Flávio Nogueira pediu 1 minuto e aí eu encerro a votação. Por favor. Senhor presidente, inicio corroborando a posição defendida pelo nobre deputado Príncipe Luiz Felipe de Orleans Bragança, porque de fato nada mais faz do que relatar a realidade. As monarquias atuais na Europa são exemplo de desenvolvimento, de liberdade, de democracia, assim como foi a monarquia brasileira na sua história. E, portanto, opiniões contrárias denotam ou má fé ou, infelizmente, algo que acontece muito no Brasil, dada a má qualidade do ensino, que é a desinformação. Mas, por outro lado, eu não podia deixar de observar e lembrar que na Venezuela, país defendido aqui por larga maioria dos nossos representantes da esquerda, foi fechado e expulso o escritório de direitos humanos da ONU naquele país, em momento recente, salvo engano, 2 ou 3 semanas atrás. Então, um país que expulsa o corpo diplomático da ONU encarregado da defesa dos direitos humanos, efetivamente merece total atenção dessa comissão. Muito obrigado.